Emoções corporificadas, novos caminhos para a liberdade. Bem-vindo a todos, é o Alejandro falando. Bem-vindo ao Cybersanga. Como temos outra conversa, é a primeira dessa série. Algum de vocês já estão né, o Rinpoche teve uma palestra no Ano Novo, como é que você, né, corporifica, vive em plenitude corporalmente. Nós vamos continuar com a série tradicional maneira de falar sobre corpo, fala e mente, e como é que levo isso como é que isso se transforma um caminho para a iluminação. E quais práticas do corpo falimente pode ser os fundamentos para, né, a iluminação. Como é que nós trazemos isso para a vida? Nós vamos falar sobre, antes de começar o assunto, nós estamos todos muito sentidos porque o que está acontecendo no mundo, principalmente na Ucrânia. O que é curioso é que nós estamos mais conectados, então nós podemos sentir mais. Então nós vamos falar mais sobre emoções corporificadas. Vamos pegar só um momento de silêncio. Eu te convido a abrir seu coração e sentir essa interconexão de todos estarem conectados e em silêncio. Obrigado. Hoje, nós vamos conversar sobre emoções corporificadas, como isso pode ser um novo caminho para a liberdade. E nós temos três palestrantes, sempre o Tenzin Wangyal Rinpoche. E sempre que ele está aqui, ele estava na última vez no Nepal, e agora que ele está de volta nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, ele que começou a Cybersanga, isso se conectou através das práticas, das conversas, as discussões. Obrigado, Rinpoche, por tudo que você está fazendo. E eu gostaria de enfatizar hoje que, através do Ligue Mint, do Instituto Internacional Ligue Mint, instituição, ele começou essa abertura no nosso centro, nos centros, né, na Polônia e na Hungria, para permitir que refugiados, principalmente mulheres e crianças, que agora têm um lugar para viver e comida e pessoas para estar juntos e tomarem conta delas. Isso é incrível. Então, muito obrigado a todos ao redor do mundo que ajudaram isso. A Mariela no chat estava falando um link como você pode ajudar, tá bom? Vossa Santidade, o 304 Mary Trinzi, não só financeiramente, mas estar lá, fazer orações, tudo que você puder fazer. Tudo que nós estamos... obrigado, Rinpoche.
o que você está fazendo nesse sentido. Hoje nós vamos com a doutora Eve Ekman e Bessel van der Kolk. Elas não são novos, né? Já tiveram outras conversas aqui. Outro tópico foi a mente. Então também faz parte do Serenity Read conversas, né? E o trabalho dela, do Trucor, com outro doutor, com Tilson Malione, lendo sobre o trabalho sobre alimentando seus demônios, fazendo trabalho com seus demônios. Ela é, né, escritora, professora na universidade. Então, para aumentar a consciência sobre as emoções. E também tem integrado o trabalho dela nas redes sociais, né, nos trabalhos coletivos sociais. Ela é líder do time de boa saúde na Apple. O que ela está fazendo, elas são pequenas coisas que ela faz, mas que tem um impacto muito grande. Eu acho que está impactando muitas e muitas pessoas no mundo todo. Ela foi treinada cultivando emoções, né, equilibradas. Também é um associado do Instituto, né, de Saúde Mental. Bem-vinda, Eve. E também tem o Bessel van der Kolk. É a primeira vez que nós temos aqui nessa conversa. Dr. Bessel é o fundador do setor de trauma em Massachusetts. Ele também é um professor de psicologia e também tem outros, né, trabalhos. Ele tem feito vários trabalhos de corpo, fala e mente em curar traumas. E tem ajudado bastante pessoas a passar por traumas. Então, e tem dados comprovando que tem mudanças no corpo e no cérebro. E ele vai ser uma das pessoas que vai ter uma reunião internacional em Boston sobre trauma. Ele vai ser um dos principais, né, pessoas lá, estando lá. E essa reunião vai... quando ele não está ensinando, ele vai estar ao redor do mundo, né? Eu também sou. É bom ter vocês dois aqui. Conforme eu gosto de começar nessa conversa, eu gostaria de conversar sobre as pessoas aprenderem sobre você. As pessoas conhecem você pelo seu trabalho, pelo seu livro, mas às vezes nós não, como profissionais, expostos como... Por que nós fizemos isso? Qual é a sua parte humana, né, disso tudo? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Eu vou perguntar, né, o que você quiser falar, fique à vontade. Como uma pessoa que trouxe você nesse plano. Eve, você pode começar, por favor? Ótima pergunta. Eu estou muito honrada em estar aqui com o Rinpoche. Obrigado pelo convite. Também é uma honra estar com Bessel van der Kolk. O que me trouxe a esse trabalho? Eu quase não tive trabalho. Eu nasci dentro disso, eu acho. Meu pai, Paul Alkman, ele era um pesquisador. A curiosidade dele era contagiosa. Ele tem muita curiosidade, ainda tem, pelo mundo. A minha mãe também é uma pesquisadora. Eles sempre estiveram, né, preocupados em tornar o mundo legal. Não nos jornais públicos. É uma coisa que ficou grudada em mim desde cedo. Eu fui ativista, fiz muitos trabalhos por liberar o Tibete. Eu sei que esse trabalho de realmente entender, né, como o Dalai Lama estava criando um campo de alegria e atividade.
É, e vamos. No Dalai Lama ele sempre foi compassivo, né? Ele não julgava as pessoas, isso é mal, isso é ruim, isso é errado. Então, foi muito inspirador para ela, né, ter contato com o Dalai Lama. Como nós fazemos menos doloroso, né? Como é que nós lidamos com essa dor toda do mundo? E eu segui muitas correntes ali, né? Então acho que eu vou ficar por aqui, sobre como eu cheguei aqui. Bessel, e sobre você? E você sabe, eu não posso... People know why the sun rises in the east and sets in the west, even though most explanations are wrong. Ele está falando alguma coisa sobre alguma coisa, o que nós entendemos no Oeste, né, aqui no Ocidente, tudo que a gente sabe sobre trauma parece estar meio errado. E aí, ele cresceu mais dentro dessa psiquiatria. O que... desculpa, gente, ele fala muito esquisito, é muito baixo. Então ele parece que ele entrou no misticismo cristão e isso foi parte da vida dele. Foi assim, mais ou menos assim. Ele ficou sempre fascinado com alguma coisa interna ele mesmo. Então ficou muito mais claro na história dele. Então é como o corpo reage, isso reage. Emoções são como movimento. Deixa só eles atuarem, né? São movimentos. Então, as psicoterapeutas eles não se movimentam, eles só vivem nessa experiência linguística. Então eles têm corpos e ainda assim. Então é como se fossem ditadores do próprio corpo. Então isso como isso sempre deixou ele curioso. Como é que deixar a mente relaxar e a energia passar pelo corpo? Então, e como ele sempre foi um pouco poeta, cientista, assim, estudar o traumas, ficou na história de entrou em contato com biologia, traumas. Então tudo isso fascinou ele na vida. Obrigado, obrigado. Vou continuar nesse papel. Seu livro tem um senso de as emoções não só corporificadas, mas guardadas e ficando tendo um efeito no corpo. E eu acho, quando você traz isso do jeito que você fala sobre ou escreve sobre isso, isso sempre tem sido uma maneira de abrir os olhos das pessoas. Você poderia falar um pouco mais sobre descobriu isso? Essa pesquisa principal? E o que isso significa para você? Então, nós nunca descobrimos essas coisas sozinhos. É sempre parte de um grupo de pessoas. Isso tem a ver com o que você ressoa com. Eve e eu ficamos amigos, né? E trabalhamos no corpo. Então, aí parte dessa pesquisa, eles entenderam mais ou menos como é que é o corpo. Funciona com as emoções. Todas essas coisas vieram juntas quando estão falando de trauma, né? Corpo e... Eles não ficam guardados no corpo, né? É porque, às vezes, eu só falo 7 das línguas, das 40 que traduziram, mas algumas vezes as pessoas o corpo continua não fica guardado, fica reativo.
A percepção, a interpretação fica guardada, mas And so you suddenly behave as if you're getting assaulted again, even though in reality you aren't assaulted because your brain changes and your perceptions of the world and your internal está dizendo que a percepção do mundo é que fica guardada. interpretations. Então isso, as suas interpretações, para você superar os traumas, você tem que trazer um senso de calma dentro do seu corpo. Então, a sua percepção interna do seu próprio corpo, para você mudar as suas experiências. Então, tá dizendo que você entender por que isso é tão, né, tá tudo errado, nunca ajuda. Isso nunca ajuda nada. Então você precisa ter experiências diretamente que realmente como o organismo interpreta o mundo. E não é fácil. Obrigado por colocar essa diferença clara. Eu acho que isso é realmente importante, que essa percepção dos traumas e nos nossos corpos continua reagindo a ele. Obrigado. Eve, eu sei que você fez algumas desses trabalhos conforme você... No Atlas das Emoções, você trabalhou com outras pessoas, Dalai Lama, por exemplo. Você poderia falar um pouco sobre esse seu trabalho? Em torno das emoções. Claro, eu vou pegar algumas das linhas de pensamento que o Bessel estava trazendo, essa ideia de percepção. Eu gostaria de alfinetar isso, porque o Rinpoche... Então, essa conversa que fica na sua mente, né? Não tem outro mundo externo. Então, as emoções são só a parte mais de ver o mundo, né? E entender o mundo como o Bessel disse. Não pode ser só saber. Isso. Eu ouvi o Bessel falando sobre isso, yoga, e essas experiências que nós temos no corpo, na forma de pesquisas de contemplativo, não só direct saber, né, mas de pensamento, mas é só sentir. Você cria um espaço, uma coisa nova. Tem alguma coisa que parece diferente, então nós possamos um novo caminho para seguir. O que é interessante é que tem muitas maneiras de pessoas fazerem isso. Nessas práticas, especialmente nas práticas não duais do Dzogchen, eu não ensino essas coisas, tá? Mas eu tento mantê-las em uma área que é uma meditação secular que pode ajudar as pessoas. O que essas experiências, talvez fazer uma reflexão depois, ter outra reflexão sobre depois. Mas essas experiências não duram. Eu acho que o Rinpoche pode falar melhor, né? Pode experimentar a sua mente um pouco mais livre, mais tranquila. Por exemplo, se você teve uma experiência muito, né, que, sei lá, a mãe que não te cuidou, como é que você procura novos relacionamentos com outras expectativas? É difícil, é difícil procurar outros modelos, né? Então você tem que passar. Eu reajo dessa maneira com essa maneira por causa dessa história do passado. Mas parte disso. Então, você precisa de uma nova maneira de pensar livre dessas percepções anteriores, né? Então tem muitas oportunidades. Eu acho que a narrativa de tranquila é muito importante para o caminho. Nós não podemos pular para a realidade não dual. Nós temos que fazer esse trabalho de entender a experiência corporificada. Então, o porquê não precisa ir muito profundo. O porquê pode até ajudar, mas... e as práticas contemplativas, essas experiências passadas, podem ser de vidas passadas, né? Pode ser de epigenética, né? Mas eu não sei quem disse isso. As suas emoções não são
sua culpa, mas elas são suas. E como nós lidamos com isso? Obrigado, Eve. Eu acho que você mencionou essa ideia de spiritual bypass, né? Não, vou ignorar tudo que aconteceu e ir para um ponto à frente. Como o Rinpoche tem feito nesse trabalho, como você mencionou, a ideia de Pachak, mas no tibetano, né? O Rinpoche tem criado esse maravilhoso trabalho das 3 portas em como nós podemos corpo da dor, a identidade de dor e como isso manifesta. E isso se manifesta no corpo, na fala e da mente. Mas nós aqui estamos falando do corpo de dor. Rinpoche, quer falar? Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de dar boas-vindas. Os dois, né? Só para dizer que a ideia de corpo ser, né, um registro das suas memórias. Eu acho que o corpo tem um papel muito importante na tradição tibetana. Então, é claro, você tem que despertar o corpo sagrado, abrir os canais, abrir os chakras, abrir a energia, os ventos, os níveis diferentes de consciência, as diferentes qualidades. Então, o corpo tem um papel muito importante na tradição tibetana. O corpo não é só o único, ou o principal, conforme Kunjin Rinpoche, a consciência básica. A consciência básica é onde nós guardamos, nós mantemos essa informação, essas memórias. E no corpo é uma parte disso. Eu estava pensando sobre nós todos, né, uma garagem interna, um armário, então onde nós guardamos as coisas. Então a garagem e o closet não é a mesma coisa, mas que é a história? Por que está guardando? Por que você pensa que alguma coisa está precisando ficar guardada? Essa é uma pergunta que precisa ser pensada. Eu acho que tem muito mais a ver com a percepção, a ideia de percepção da realidade, mas a percepção de si mesmo. Porque a realidade. Então, depende de como você percebe a si mesmo, é assim que você vai ver a realidade. É assim como você está respondendo, como você fica nervoso, furioso. Eu acho que nossas experiências no Dharma, de forma geral, coisas simples da nossa vida, como a guerra está acontecendo. E eu conheço as minhas próximas experiências antes da guerra. Eu acordei e vi as notícias sobre a notícia. Então eu ia dormir com as notícias sobre isso. Então depois eu parei de ver as notícias sobre o vírus e agora a coisa que eu vejo é o que está acontecendo no mundo. O que é a última coisa que eu vi é da UA. Isso me impacta. Como praticante, eu quero fazer que essas experiências negativas que está acontecendo no mundo não deveria me afetar negativamente. Isso deveria me despertar para alguma coisa mais positiva. Eu sei disso. Mas isso acontece não necessariamente sempre. Mas quando isso acontece, e por que isso, cara? Porque depende da percepção de si mesmo. A minha percepção de mim mesmo. Então eu quero trazer coisa mais positiva. Eu não quero ficar sendo afetado pelas experiências negativas. Só para dizer uma coisa a mais, a ideia do trauma. Então é um momento muito triste que está acontecendo na Ucrânia. 10 milhões de pessoas, mais de 3 milhões de pessoas são refúgios. Então tem as tropas russas. Por que eles estão fazendo isso? Muitos deles têm família, amigos. Nós estamos a organizar, levantar dinheiro, fazer as preces nos centros. Isso está impactando. Claro que está impactando um monte de gente, não só aqueles que estão na guerra, mas aqueles que estão se importando com eles, claro. Ou não será mais o mesmo. Mas enquanto isso está acontecendo, por que isso está acontecendo? Porque isso está acontecendo um problema de política.
they're trying to see who's going to gain out of it. O que vai ganhar só a partir disso? O que eles vão And in ganhar? that, what will be the right outcome of it? Qual vai ser o melhor, né, resultado sobre isso? Eles não estão se importando, vão morrer, quantas pessoas estão perdendo filhos e parentes. People who are taking care. Quem é que vai se importar e tomar conta? Essas experiências, esses traumas, It's not não é só, only very big thing. é uma I grande think coisa, even it's a very little thing. é uma pequena I can coisa. think about Eu impact posso on pensar, me, tem um impacto em mim, every single day, just todos os it's dias. little, but it's there. And I Mas think, mesmo que seja pouco, in está the lá. practices, Nas these práticas, all little things todas essas coisas pequenas são importantes que você tem que ficar consciente no espaço do indivíduo, né? what is doing to me. O que isso está fazendo comigo? Thank you. Obrigado, Rinpoche. And thank you for Obrigado por particularmente mencionar como é muito fácil em cair nessa ideia de se fechar em si mesmo e absorver as notícias de forma negativa. Mas como praticante nós podemos mudar, nós podemos usar isso, né? Claro, né? Esse é o que nós tentamos fazer, claro, né? Bessa, você mencionou essa percepção do trauma e como o corpo, né, mantém os pontos sobre isso. Because this is also what made support what are the ways of healing. Então isso ajuda as maneiras, né, de curar, de superar. Então eu vou usar aqui curar e despertar. Como você vê isso, Bessa? Então as pessoas não têm essas reações por né, a escolha. O que o trauma faz traz o seu cérebro a ficar preso em perceber o perigo e ver o perigo. Então, né, e você não vê outras coisas. Então, por exemplo, meditação é muito difícil para pessoas traumatizadas, porque o trauma, porque está acontecendo atrás. Então, é o que está acontecendo agora no seu corpo. Então, pessoas vão tentando experiência contemplativa com trauma, eles surtam. Porque está bem guardado em você. Então eu estou tendo um laboratório de psicoterapia, né, esses dias, então estão vendo de psicodélicos. Então eles vão nesses... assim que eles entram, os psicotrópicos, né, eles fazem uma transformação desse lugar de trauma para outro lugar. Então ajuda a acalmar o cérebro para ir a outros lugares, então onde eles não eram capazes de ir antes. Então reorganiza tudo isso. O parte de com as pessoas traumatizadas é que eles estão tanto medo das emoções internas que eles vão para esse lugar. As pessoas então vão para vejam a televisão, faz muito barulho, faz muitas coisas, porque eles não querem ver o que está acontecendo lá dentro, a experiência do si mesmo, né? Então o cura de alguma forma, ir você de volta, experienciando você de uma maneira diferente. Isso é uma jornada muito difícil de conseguir. Parece fácil, mas quando você não é traumatizado. Mas então quando você torna... Quando esse terror vem a você, não tem como eu posso fazer, não é nada que eu posso fazer. Então, é por isso que nós precisamos de um dos outros para ajudar a sentir seguro, sentir um contexto em que as pessoas podem ir nessa jornada muito difícil, né, de bater em si mesmo e se machucar. Então, é muito difícil o trabalho. Nós ficamos afetados o que acontece na Ucrânia, mas nós sentamos onde estamos, mas é tranquilo. É diferente, tá bom? Dessas pessoas. É importante você saber onde você está. É infeliz pra gente, é horrível para as pessoas que estão lá. Não misture as coisas. Isso não é o que acontece com as pessoas que já foram traumatizadas. Obrigado, Bessa, por essa fala. Então eu vou falar um pouco mais sobre esse aspecto que nos conecta. Você mencionou psicodélicos, que ele faz uma maneira de calmar. Posso perguntar, pode falar um pouco mais
Eu quero perguntar a Eve, mas eu queria saber mais sobre essa pesquisa, esses mecanismos, o que você vê, o que você está pesquisando sobre, como os psicodélicos são capazes de acalmar a mente, e se ele tem experimentado problemas. Então, as práticas contemplativas não poderiam ajudar. O que os psicodélicos podem fazer? Os psicodélicos... As pessoas gostam de reduzir a serotonina. É muito uma maneira muito simplística. Serotonina. Então é só químico, então nessa época. Mas o que os psicodélicos até de forma diferente, não só da serotonina. Nós temos que... Não está muito claro. Dá um aspecto de expansão da consciência, onde você pode ter uma nova percepção de você mesmo, em onde você pode sentir aquela criatura machucada, você pode ser. Algumas pesquisas que estão vindo agora aumenta a autocompaixão. Então você poderia... que você, em condições condicionais, você não é bom, você é um covarde, você não está fazendo nada. Então, muito julgamento, os psicodélicos e outras coisas. E outras coisas podem te ajudar. Eu posso. Foi isso que eu passei, foi horrível. Deixa eu me ajudar. Então você vai mudar a sua relação com você mesmo. De uma pessoa com muito medo de você mesmo. E você pode se tornar. Ajudar a você. E compaixão pela criatura que você é. Então as práticas de meditação, de autocompaixão. É muito difícil conseguir nesse estado. Você conseguir entrar nesse estado de autocompaixão. Obrigado. O Tenzin tem uma pergunta. Então, a ideia de psicodélico, ou drogas, ou substância, mesmo que seja medicinal, eles veio para o oeste. Sempre tem aqui no oeste, é uma substância. As pessoas vão no caminho segundo. É só pegar uma pílula. Eu não posso dormir, é só pegar uma pílula. Eu tenho alguma coisa, eu pego uma pílula. Então a pílula significa o meio de resolver os problemas. Então, meios extremos de resolver o problema. Olha para do governo, para o governo. Ou então, onde as pessoas estão recebendo drogas. Eu entendo. Então, situações severas, onde não tem outras maneiras de ajudá-la para reduzir a dor, mas você tem que dar a dor. Mas se isso se torna um método, onde substância se torna um método, nós estamos perdendo nosso senso de potencialidade, que nós podemos nos curar. Nós sempre falamos, no final do dia, nós estamos falando independente, livre das suas experiências. Nem todas as experiências precisam ser traumatizantes. O mais que as pessoas têm evoluído e mais iluminados. Então, normalmente vem das experiências traumatizantes, não da parte linda da vida. Não é assim. Então o sistema aqui é importante, que no Ocidente é que nós temos que tomar atenção e não ir na direção das substâncias. Meio fazer pessoas do corpo, da respiração, da consciência, da atenção, do que eles podem fazer, das forças deles, não das fraquezas, não daquelas condições do abuso de substância. Então, uma grande diferença aqui, o Bessel está falando agora, o que nós estamos... Da psicolatria, onde as pessoas se drogam o tempo todo. Fazer os emoções animais, os psicodélicos, ocasionalmente, numa circunstância muito sagrada, num lugar num passo bem devagar, não para ir em direção às emoções, não para se desviar dela. Não, eu não quero fazer os sentimentos irem embora.
process things Nós yourself, temos que processar, put a band-aid on it. colocar um band-aid. Os psicodélicos, eles vão no sentido oposto. Você tem a experiência única Once or twice or three times. de uma, duas ou três vezes. Você vai profundamente Go em, to places de, that you ordinarily cannot go to. em- So it's de really lugares que você não pode ir. of É o traditional lugar tipo, é diferente das psiquiatras, tá? Das terapias psiquiátricas. Pô, obrigado por clarificar. Eu sei, Ivy, que você tem pesquisado nessa área. Quer falar um pouco mais sobre as suas pesquisas? Yeah, thank you. Claro, claro, Very obrigado. rich conversation É uma conversa muito rica aqui. Two things I wanna Há duas mention coisas que eu gostaria de mencionar, que veio à minha mente, né? I believe, Bessel, Eu acredito que o Bessel, MDMA, que eu não faço ideia do que I seja, loved your point that, that we need to look at the então, different temos que olhar para as potential benefits diferenças, of as different, diferenças dos these benefícios different dessas coisas, substances. essas substâncias. Two things that really Duas come coisas out que for me. One, pode Bessel, you're ver. really describing the Uma das decentralized coisas que process, o Bessel está tirando do centro para ir outro lugar. Então, aí eu estou vivendo o meu centro lá e tenho uma compaixão. Nós começamos lá. É uma prática de alimentar seus demônios, onde você vê o seu demônio como um demônio, com uma parte de você como um demônio, né? E você cura a partir disso. Nós descobrimos a partir do nosso história que a autocompaixão foi muito importante. Mas eu não estou mais permitindo a fazer as mesmas coisas. Eu gostaria essas qualidades, né? As pessoas aprendendo a descentralizar da própria história, é isso que ela está falando. E sair dessas experiências muito difíceis. E a outra coisa que eu falaria é que eu concordo. Eu acho que os psicodélicos, alguns tipos de psicodélicos podem te orientar para uma metafísica e te ajudar. Eles vão ter os benefícios. Você não pode ter como as pessoas vão criar esse descentramento, né? Você não controla. Essa conexão complexa. Há muitos sinais de que os psicodélicos e as meditações, eles têm efeitos muito interessantes. Esses são os meus interesses. Então, em 2018 eu participei de uma pesquisa, fizemos um estudo de grupo que foi que as pessoas juntas nesse processo de preparar na integração, essas palavras, preparação integral. Minha paixão agora, no Berkeley, no centro de Berkeley, é de psicodélico, e Michael Pollan e outros, são pessoas lá que estão liderando esse centro de pesquisa. Como nós podemos usar essas sabedorias das tradições e da psicodélica? Tem nas indígenas, e como nós nos integramos a esse mundo e ficar aberto e ver nós mesmos de formas maneiras. Em outras, com outros, né, de forma diferente. Então, uma conversa entre meditação e a meditação em mindfulness de auto-melhoramento. Posso ser melhor, uma melhor businessman, uma pessoa, um gerente. Então essas práticas têm um impacto dessa conexão com as coisas e ver as coisas diferentes, mesmo quando elas são comercializadas. É mesmo que não é possível, não é garantido, é possível, não é garantido. Então, a comercialização dessas práticas é muito irritante, muito triste. Eu não sei por que a nossa sociedade, as pessoas focam, né, no greed, na luxúria, no desejo, né, na avidez, perdão, não é? Os psicodélicos têm as potências de amplificar as partes sagradas da espiritualidade. Mas eu acho que é muito
muito difícil por conta da nossa cultura. Eu não tô dessa otimistas, porque isso pode contribuir para as pessoas estar together e ver junto e não fazer coisas terríveis por outro. Eu não acho que os psicólogos podem fazer isso. O que eu espero que sim, mas eu tenho preocupações quanto a isso. O Alejandro agora está falando que... Bom, vocês estão mencionando que entender que a comercialização faz o máximo das melhores das ferramentas um problema. Eu estava dirigindo para cá, uma rua aqui que tem uma grande placa Mindful Date, que é tipo, né, encontros com meditação. É para isso que a meditação está usando? É melhor, eu tenho certeza que, né, me encontrar, ter encontros dando presente, mas essa maneira comercial que está tirando a essência, né? É isso que ele está falando. O espaço sagrado é o mesmo com as drogas, das tradições mesmo do espaço bem sagrados, e agora eles estão fazendo isso de comercialização. Por outro lado, Rinpoche, você está interessado em, sim, mesmo com pessoas com trauma, nós podemos ver que algumas vezes, através de algumas práticas, de métodos específicos, nós podemos ser capazes de levá-los à abertura, de, né, dar suporte para essas emoções e reconhecer o espaço, e dentro desse espaço reconhecer que os traumas na verdade está permitindo que aquele calor interno de alto amor. Você gostaria de falar um pouco mais de como, através das suas ensinamentos, da identidade da dor, essa abertura pode aparecer? Claro. Rinpoche falando. Isso é um tópico bem complicado. De alguma forma, isso tem alguma coisa a ver com a percepção de si mesmo. Então, eu não sei nada sobre psicodélicos e dos impactos, se isso é viciante ou não. De forma geral, eu acho depende mais, depende mais da substância. Eu acho que se for dependência da sua substância, então a substância vai ser comercializada. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas se for dependente de você e da sua autoconsciência, ninguém pode comerciar. Porque você tem inatamente a capacidade de fazer isso. Nós focamos nisso. Eu acho que focar nisso é mais importante. Então, algumas pessoas, algumas vezes é necessário para algumas pessoas. Como, né, equilibrar isso? Isso é uma grande pergunta e uma pergunta muito difícil de ser respondida. Conforme nós práticas, né, no contexto da nossa prática, uma das coisas que nós dizemos é, claro, cada experiência da vida, dolorosas, traumáticas da vida, que nos traumatiza. Não tem que traumatizar a gente. Se nós temos algum senso de alguns que nós somos, nós temos algum senso de confiança em quem nós somos, em reconhecer que eu tenho o potencial em mim mesmo. Então você vai de um lugar diferente, você olha diferente, veja diferente, lida de forma diferente, processa de forma diferente. Então o resultado vai ser diferente. Todo processo de iluminação que consegue atingir alguma coisa, então vai através dos desafios da vida. Não é no meio da festa, não é nos momentos felizes. Então, entendeu? Isso não é assim que acontece. Não é. Essas pessoas fizeram isso, todo mundo pode fazer. Os que nós não somos capazes de fazer isso, nós temos que lembrar. Qualquer experiência difícil que nós temos, isso não é a experiência, é você que não é capaz de fazer. Mas quem isso é você? Eu estou estressado.
Então vocês, então relaxa. That's, I think, the simplest one of the meditations. Então é a prática mais Be, simples. be in the stillness. Be Permaneça in na silence. quietude, fique no Be in silêncio. the spaciousness Vê-se of na your mind, espaciosidade da heart. sua I think mente e coração. that is very powerful. Isso é muito- Those who cannot handle it. Essa é muito importante, muito poderoso para quem não consegue. Não diga às pessoas. Você tem que trabalhar com isso. Você tem que ficar melhor. Você tem que fazer alguma coisa. Não, não, não. Não, eles não são capazes de fazer isso. Total permission to do nothing. Então você tem que ter a permissão de fazer nada. Só seja. And when they have some glimpse of experience Enquanto from você me, tem they umas regain experiências their de só strength. ser. Então eles reganham as They experiências. feel more powerful. Eles se sentem mais They poderosos. feel more, they're more aware. Eles ficam Then mais they can face conscientes. whatever Então eles possam experience they're having, they can able to lutar sit com o que with it for a precisa. moment. Eles possam encarar, né? Ficar com isso por um momento. Recognize it. Reconheça-os por um The momento. ability to sit A habilidade de for a sentar moment com isso por um momento, without judging, sem without jogar, manipulating, sem without manipular isso, analyzing, sem analisar. without changing, sem but mudar. able to sit Quando vocês with são it. capazes de sentar e olhar para com isso, né? Ficar presente, está acontecendo agora In your body. no seu sit corpo. with it. Be aware of Fique that. com Sit isso. with it. It's going on in my head. E sai na minha mente. Então fique na sua It's com happening isso. feeling in my heart. Se eu Sit sinto isso no meu coração, fique shortening com my isso. breath. Sit Está with it. diminuindo a minha Ability respiração, to fique com sit isso. with it. A habilidade em ficar And com, not do é what não we fazer call alguma coisa. resting. Lutar Resting in your com, body, resting in your breath, lutar no resting seu in your corpo, heart and lutar na mind. sua respiração com a sua mente. These simple, I call it three precious pills. Eu Take chamo three precious das pills. as pílulas free. preciosas. Eles são Nobody grátis. commercialize. Ninguém pode And comercializar. you don't have to- E você não tem que comprar, você não tem, não tem caixa para isso. E está o tempo todo com você. E conforme você estão aparecendo, é só você tomar. You know, Sabe? there is such a thing as Sorry. Tem. I wanted to say one thing because Eu gostaria de falar uma coisa, Alexandre. might enhance what we're talking about. O que nós estamos falando, Eve and Rinpoche. Talk por about todos os três estão falando, support of o apoio pelo grupo. because sometimes Algumas vezes, even Rinpoche, I remember mesmo o Rinpoche falando, where even if someone é mesmo que alguém cannot não do pode practice, fazer a that prática, you would, put them in the center você and colocaria no centro em que todo mundo we're ao redor dele doing the practice, estão ajudando. feeling that support. Estão ajudando o apoio, né? Eu ouvi que o Bessa falou também. Mas você precisa de alguma coisa, mas sozinho não pode. A ideia de apoio, né? De suporte é útil. Você gostaria de falar um pouco mais como e por que na forma tradicional você tem que essa pessoa no centro e as pessoas ao redor dando apoio e como isso ajuda. Yeah, so Claro. I guess that example was É me. claro, esse posso dar o exemplo. Eu posso dar o exemplo de mim mesmo. Quando eu era um adolescente, eu estava fazendo de transferir a consciência. Você imaginar um buraco na sua cabeça. E todos os meus 15 e 16, eu achava. Eu só tinha 15 e 16 anos de idade, mas eu estava sem descanso. Eu estava tentando meditar. Nada acontece. Nada aconteceu. Então você senta no meio de todo mundo e todo mundo vai ficar ao redor. E prática. Eu fiz isso 2 noites. Então o resultado apareceu. De alguma forma, de estar ao redor e o ambiente ao redor. Mas o suporte de apoio, ninguém faz lá o que fazer ou não fazer. Você permitir que experienciar o que você estiver experienciando. Então esse é o que ajuda ao máximo. Tá bom? Bessel, desculpa ter interrompido. É que eu queria falar, trazer essa história. Por favor, você pode falar o seu aspecto. A noção de que todo mundo pode fazer. Eu acho que isso pode ser verdade. Mas quando você tem uma desordem de pós-traumática, quando aquele horror do que aconteceu volta, não diminua isso. Se você viu o seu filho sendo morto na sua frente, essas coisas ficam presas na sua mente. E você, quando você fica quieto, isso volta. Para visitar essas coisas, é horrível, é terrível.
we need each other. Nós somos, Completely nós somos primatas, nós precisamos de ajuda. Missing in psychiatry is that none of us Eu não vejo exist isso na by psiquiatria. ourselves. Nós nunca existimos por nós mesmos. Nós sempre existimos parte de um contexto maior. What heals us. Então esse um contexto maior é o que ajuda. To be this thing that heals people. Então isso é o que ajuda a gente. Mas quando você está traumatizado, Own para você, parents, by mesmo your own brothers, pais, then irmãos, the community então breaks apart. a comunidade A large part of quebra. trauma Então a parte do trauma é você quem vai estar lá para você have let you down. e que traiu você e que te machucou. Fitting in with other people Então, may become very difficult. ficar no meio de algumas pessoas pode ser muito difícil para as pessoas Of your network da sua rede. hurt, betrayed, and horrified you. So, I think we should take Eu acho que this very nós seriously. temos que tomar isso It's not bem like, sério. oh, they're too lazy to do it, Você or- é muito no. preguiçoso para fazer isso, não pode julgar as pessoas nesse sentido. Disorder. This Nós stuff temos will a come back. desordem, essas coisas vão voltar. Do we have to work hard Nós temos que trabalhar duro para ajudar essas pessoas begin to choose seguramente middle away at these a ir para esse caminho, a sair desse horror do passado. We talk about a different experience. Nós estamos falando de experiências muito difíceis, Horrendous things. de coisas Not like horrorosas. unpleasant things. Não é We all have had our heartbroken desgostosas. relationship. Não é sobre pequena, That's not the same. mas não é o mesmo que seja um coração quebrado, tá? É como uma pessoa realmente traumatizada. Thank you, Bessel. Eve. Eve, You wanna talk a little bit quer about falar um pouco sobre that experience as essa well? experiência com você, The support of the community o apoio da comunidade? it may be useful and as Bessel Pode said, ser útil? sometimes, I guess it's more of the Eu acho que é muito mais. what brings you safety. O que traz a segurança para você abrir? Yeah, I am appreciating the authentic and genuine challenge of working with trauma. I did É muito autêntico esse desafio de lidar com trauma. O meu trabalho com a sociedade aqui no meu centro de traumatizado. Eu fiz muito trabalho social lá. Temos muito, eu estava vivendo lá no trauma, não é depois. É horrível a quantidade de traumas que estavam sendo corporificados. Esse é o indicativo. Eles vão experienciando isso. Se eles são afortunados o suficiente para se recuperar. Eu não trabalho muito trauma. Eu não posso falar muito sobre isso. Mas o que eu diria é o papel da comunidade é muito necessário. E é interessante que uma comunidade de prática que o Rinpoche estava falando. Isso é uma cultura. Certo? Tem certas pessoas que não é só no final de semana, mas é crescer com um senso de pertencimento. Não só a pessoa, mas uma certa quantidade de prática. É uma forma diferente. Eu vou dizer para mim, eu não cresci com muitas práticas mesmo na escola, nos esportes. Então foi assim, sempre desejei, mas para conseguir isso, eu tinha um senso de insuficiência e de insegurança. Então, mesmo que seja no trabalho com psicodélicos e meditação, não é toda a comunidade precisa. É necessário. Como é que nós acessamos de continuidade? É assim que nós crescemos, não só nos mesmos próximos, intuição, mas ajudando os outros. O Bessel está falando, também depende do que você foi traumatizado, porque você cresce. Eu não quero estar com essa pessoa porque ela fica com raiva o tempo todo. Porque eles paralisam o tempo todo. A comunidade pode ser criar a comunidade pode ser muito difícil. Pode ser extremamente dificuldade para algumas pessoas porque eles sim. Então é um processo terapêutico mais então precisa ter uma construção melhor.
Mas há muitos desafios, como essa continuidade que pode dar suporte a você. Quando você tem essas reações, alguns comportamentos, quando as pessoas estão tentando fazer coisas horrorosas para mim, o trauma isso mesmo interfere nisso tudo, nesses centros de cultura. Eu gostaria de pensar de forma coletiva, mesmo para o Bezer. O corpo coletivo mantém essas pontuações. I don't quite know. A lot of journalists ask me, we're going through collective trauma. Nós temos traumas coletivos? Não existe essa coisa de trauma coletivo. Eu estou em certa idade, eu tenho Zoom, eu tenho privilégio, eu tenho casamento. Para mim, a pandemia tem sendo inconveniente. Não é horrível. Eu não poderia abraçar meus amigos por um tempo, mas não é a pior coisa do mundo. Mas se eu tivesse outras pessoas que vieram pessoas que não podiam ir para casa, porque podia infectar a família. Isso é horrível. Não vamos falar sobre as coisas coletivas, porque as nossas circunstâncias são bem diferentes de uma pessoa para outra. E algumas. Vocês também. Nós somos privilegiados. Que nós estamos pensando sobre plano de saúde e como essas coisas vão afetar você. É muito diferente para diferentes pessoas. Mas você não acha que o coletivo mas é meio que através dessa... Como nós estamos juntos, eu posso dar um suporte e dar outro. Então, primeiro, eu estou muito feliz dessa conversa. Eu acho que isso me lembra um pouco mais que no monastério, que nós estamos discutindo e debatendo, o que é divertido. Voltar a essa ideia em que mais cedo, quando eu estava falando sobre a guerra, minha reação sobre isso, eu não gostaria de comparar com que as pessoas que perderam crianças. É claro que não tem comparação com isso. Não é meu ponto naquela conversa. Mesmo foi mal entendido. Mas é que o efeito está indo a todas as direções. Agora, como nós dissemos alguma coisa, o mesmo psicodélico, mesmo dormindo, mesmo pílulas para dormir, alguns dos meus amigos tomam pílulas todas as noites. Eu tenho dificuldade para dormir algumas vezes? Claro que eu tenho. Então, jet lag, dormir. Mas eu gostaria de tomar pílula? Até agora eu nunca tomei. Mas eu vou deixar vocês saberem. Eu nunca tomei até agora. Porque eu sei. Porque eu posso trabalhar com isso. Mas quando eu disse para alguém, tem um livro que fala, um documentário. Eu esqueci o nome do documento. Foi muito poderoso. É um nome indiano, eu não lembro. Agora, se você fala um pouco sobre trauma, tem 3 histórias nesse documento. O pai e mãe levaram um tiro. Eles foram políticos. Quando eles eram 5 e 6 anos de idade. Mas a irmã ganhou um tiro no meio do ônibus. A história dessas pessoas. Mas ela não só perdoou, mas é claro que ela teve raiva, furiosa, e ela passou por tudo isso. Mas no final ela só. E foi ela que tirou as pessoas da prisão. Olha isso. Uma pessoa perdeu a família. Então eu não quero que outra família perca o filho. Então, se você acredita, não é limite como o coração humano pode abrir, como a gente pode mudar a experiência. Mas se nós dissemos, mas ninguém pode fazer isso. Algumas pessoas precisam. Você pode ser essa pessoa. Então eu tenho uma droga para vender. Bem-vinda.
vem vir a minha drogaria. Então é isso. Quando você fala, quando a pessoa não é capaz. Temos que tomar muito cuidado com isso. You know, I have Claro. to book off. Eu tenho que It's noontime and I have another obligation. sair agora. I say, Eu tenho outra obrigação. I need to leave. Okay, so thank you very much. Muito obrigado a todos por terem me convidado. Obrigado. Eu sei que você tem outra obrigação, uma grande reunião. Obrigado por estar conosco. E vamos continuar um pouco mais. Obrigado. Thank you, Vessel. Bye bye. Bye. Eu estou muito feliz. Eu gosto do que você falou sobre os debates nos monastérios. Porque nós estamos no Zoom, nós não estamos pulando um no outro. Eve, eu sei que você também tem outro compromisso. Quer falar um pouco mais sobre como você vê sobre o aspecto coletivo de traumas? Se isso existe? Eu acho que você está mutado. Oh, sorry. Desculpa. I said I actually had a question, Na verdade, eu tenho uma pergunta para o Rinpoche. I liked the debate Eu gosto do as well, debate and, aqui, né? You know, it's interesting. É interessante. I of course have heard stories Eu ouvi of, histórias de Tibetan monks and de, also just monges people who've tibetanos been through just horrific trauma. que foram de traumas horrorosos, como os refugiados. And I'm curious Eu estou about, curiosa. what I was trying to suggest Eu with estava this idea of com culture is essa that ideia maybe de the cultura, é meditation que practices, através das práticas de you meditação, can't você justify pode, that after a trauma, não só depois right? do trauma, Maybe you need to be a practitioner. você precisa ser um praticante que tenha os e você pode transformar. De forma diferente, eu não trabalhei muitos anos, 12 anos, então, é uma bem antiga, mas quando o Bessel fala sobre, isso que é muito, para algumas pessoas, ele quer manter no corpo aquilo, não conseguem. Ele não pode manter isso quieto, não pode ter silêncio e abertura. Eu gostaria de ouvir mais do Rinpoche. Claro que eu concordo com o Bessel. Eu gostaria de discutir um pouco mais e ver até onde ir. Eu acho que quando ele estava falando sobre, não é sobre o que você pensa, é alguma coisa que está acontecendo no seu corpo, na sua mente, é alguma coisa que você não pode lidar. Eu não posso imaginar. Um exemplo de trauma, assim, a morte do seu filho num acidente. Quando eu estava nessa noite, qual foi o maior trauma para mim? Esse seria o maior trauma para mim. Oh, se eu ouvisse, seu filho está morto em um acidente. Ia ser realmente difícil para mim. Mas eu deveria tomar drogas? Eu deveria tomar psicodélicos então? Eu não sei. Eu não posso dizer. Eu poderia ir pro hospital. Eu espero que não. Mas então, se você tem, você ensina essas coisas, as pessoas, então, você iria, como é que você ia lidar com isso? Mas eu sou melhor porque eu tenho treinamento? Quem eu sou eu para dizer que alguma coisa não é tão bom quanto eu? Eu acho que é injusto falar sobre isso, mas eu acho que sugerir isso, você não está convidando ninguém para essas possibilidades. Essa é uma pergunta interessante. Você conhece pessoas em São Francisco? Essas cidades ricas, estado limpo. Se você olha a quantidade de drogas, é horrível. É horrível. Se você dá drogas, você dá milhões de dólares para dar drogas às pessoas. Essa é a solução? Então, claro, a pergunta é, quando o Bessel estava dizendo, isso é necessário, mas quando nós definimos quando é absolutamente necessário, quando não é necessário. Isso é realmente muito importante, porque rapidamente nós podemos, viciados,
pela mente de pessoas que são frágeis, elas podem, né, inclinadas a isso. Pessoas que são muito fortes, elas podem até tomar, mas quando as pessoas estão fragilizadas, eles podem ficar mais fracos. Quem é o candidato ideal para tomar isso? Eu acho muito importante, porque muito dinheiro é investido, estamos destruindo cidades, pessoas, eu não sei, é horrível. Eu concordo em Poitier, Alejandro falando, mas alguma coisa que nós que eu não peguei com o Bessel é que o Bessel estava mencionado, eles criou o movimento, emotion, a parte de movimento. E algumas pessoas poderiam fazer algum dos movimentos, Tai Chi, Yoga, Tsalung, alguma coisa que mova o corpo. Ele começa a liberar e daquilo. Não, agora eu posso tranquilizar. Eu posso tranquilizar. Eu acho que trazer essa parte nessa corpo. Mas eu acho que trazer o movimento no corpo é muito importante. Trazer a consciência no corpo, na respiração. Trazer a consciência. Aqui, qualquer experiência que eles têm é o que nós fazemos. Mas também, eu acho que é útil para as pessoas, senão se essas coisas não forem... O que é útil? Dá uma tarefa. Ele tem que fazer uma tarefa de acumular. Fazer alguma coisa, uma tarefa positiva que importa. A tarefa delas é muito importante. Que eles possam, né, se encontrar. Que pode levantá-los e mais divertir. Bem benefício para todo mundo. Então, Rinpoche, nós vamos concluir. Você quer dar alguma coisa ao que não sabe pensando? Uma tarefa para esse mês? Eu gostaria de dar... A única coisa que eu diria dizer, eu estou fazendo isso mais alguma coisa em mim. Todo dia engaje com atitudes positivas. Você gosta de escrever? Escreva. Se você gosta de bicicleta, bicicleta. Se você gosta de escalar, escala. Encontrar pessoas, faz coisas que você ama. Mesma ideia de eu sou feliz. Então, pense em dar um presente e sentir a mesma alegria. Nós estamos falando das pessoas viciadas, mas somos nós. Se você atua em atividades virtuosas todos os dias, você terá coisas interessantes. Você menos interesse em coisas que não estão funcionando. Porque nós não estamos fazendo coisas interessantes que nós podemos fazer. É isso, essa é a única coisa. Faça coisas interessantes. Live, a vida é maravilhosa. Obrigado, Rinpoche. Obrigado, Yves. Obrigado, Maria e todo mundo na Cyber Sangha. Claro, o Rinpoche tem uma outra conversa amanhã, à tarde. Tem um problema da identidade no budismo e psicoterapia. E para todo mundo na audiência, você pode voltar nos nossos arquivos e isso, claro, podem ouvir de novo. Obrigado aos tradutores. Eu sei que isso terá sido traduzido em português e espanhol. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos. Tchau, tchau.